Ainda debaixo dessa atmosfera, quero que você receba com honra, com uma salva de palmas, um dos nossos pastores da Lagoinha USA. Com vocês, pastor Vinícius Zulato. Vem pra cá! Aleluia, glória a Deus. Você está feliz de estar aqui? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, do Evangelho de João, capítulo de número 5. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, vai acessando a sua Bíblia ou acompanhando conosco aqui na tela, eu quero só me apresentar. Eu me chamo Vinícius, eu tenho 38 anos. Eu sei que não parece. Gente pequena não envelhece, amém, irmãos? Só os pequenos digam glória a Deus. Aleluia, amém? Eu sou casado com a Virgínia. Dia 28 de junho agora completamos 6 anos de casado. Sou casado e muito bem casado, muito feliz. Sou pai da Valentina, que ontem completou 6 meses de vida. E gente, se você não me segue nas redes sociais, você tem que me seguir só para ver a minha filha, amém? Porque a minha filha é uma delícia, meu filho. Ela é muito gostosa, ela é muito risonha. Então só de ver a minha filha você já vai ser abençoado, amém? Então você me segue lá só para acompanhar a Valentina, amém? Sou um dos pastores de Lagoinha, já estou em Lagoinha há 20 anos, há 17 sou pastor. Hoje sirvo juntamente com o pastor André Valadão na Lagoinha de Orlando. Mas eu digo que o mais importante sobre mim é que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, amém? Isso é o mais importante, é um prazer estar aqui. Um prazer poder partilhar desse púlpito aqui com o pastor André Fernandes, meu amigo. Alguém que me inspira e que temos dividido aí o ministério. Evangelho de João capítulo 5, verso 1 diz: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Ele tem 5 entradas à sua volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos, e quando viu deitado, e soube que ele vivia ali naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, já estou aqui tentando entrar há muito tempo, mas sempre chega alguém e entra antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Pegou a maca e ele começou a andar. E isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: olha, o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então perguntaram: quem que é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Alguém pode dizer glória a Deus? Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. E o homem então foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Senhor, fala conosco nessa noite, nós queremos ouvir a Tua voz. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diga. Gente, antes de retirar aqui alguns princípios importantes desse texto, que podem abençoar muito a minha vida e a sua vida, eu queria compartilhar com você aqui um pouquinho de algumas informações históricas que podem nos ajudar na compreensão desse texto. Eu queria dizer para você o seguinte: esse tanque chamado tanque de Betesda, ele não era um tanque de batismo judaico, ele não era um tanque de purificação judaico. Você sabe que naquela época os judeus que eram religiosos, eles tinham o costume de se lavar para, de alguma forma, de maneira externa,
expressar a pureza que eles desejavam ter no seu coração. Isso se dava através do batismo. Naquele tempo, nas igrejas, nas sinagogas, todas elas tinham um tanque de batismo. Inclusive eu estive em Cafarnaum alguns meses atrás, e na sinagoga que Jesus pregou ali num sábado, ali existia um tanque de batismo que provavelmente Jesus, como um bom judeu, usou antes de expor a escritura aos ouvidos daquelas pessoas. Vocês devem se lembrar também que no livro de Atos, a Bíblia diz que após Pedro expor a escritura, 3.000 pessoas se converteram. E a Bíblia diz que essas 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Só que o templo em Jerusalém ficava no alto de uma montanha, não havia rios em volta. Então a pergunta é, como é que Pedro conseguiu batizar 3.000 pessoas no alto de um monte, se não tinha água perto? É porque na entrada do templo em Jerusalém existiam tanques batismais, aonde os judeus se purificavam para entrar no templo. E foram exatamente esses tanques que Pedro usou para batizar essa multidão de pessoas que estavam ali e desejavam agora uma nova perspectiva de relacionamento com Deus a partir de Jesus Cristo. Amém, queridos? Esse tanque não era um tanque de purificação ritual judaico. Esse tanque era um tanque de banho romano. O tanque de Betesda não foi criado para ser realizado nele ali batismos. Ele foi criado para os soldados romanos se purificarem. Esse tanque ficava muito próximo de uma fortaleza chamada Antônia, aonde ficava o comandante do regimento e uma esquadra de soldados. E eu não sei se você sabe, mas dentro da tradição da cultura romana, quando os romanos conquistavam uma cidade, eles tinham o hábito de estabelecer no centro da cidade duas coisas. Primeiro, o fórum, e depois uma casa de banho, que normalmente era dividida. Uma casa de banho só para as mulheres e uma casa de banho só para os homens. Porque os romanos tinham o costume de serem muito limpos, muito asseados. E nessa casa de banho, os romanos não apenas tomavam banho literalmente, como ali também estava disponível sauna, massagem, manicure, pedicure, porque os romanos desejavam ter essa aparência de um povo muito limpo. Então quando eles chegavam, conquistavam uma cidade, e como parte da sua cultura, o fórum era estabelecido, e juntamente ao fórum, você tinha então uma casa de banho, e normalmente todo romano tinha acesso. Esse tanque especificamente foi construído para banho dos soldados romanos. E juntamente a essas casas de banho, você deve saber que negócios políticos, negócios econômicos, negócios na área da cultura eram firmados. Os romanos tomavam banho, faziam a unha, recebiam massagem, pegavam a sauna, e depois eles iam para um lugar para esfriar o corpo, e ali negócios eram feitos. Só que a ética e a moralidade dos romanos não era das melhores. Você deve saber, estudando a história do Império Romano, que os romanos eram extremamente depravados na sua moralidade, na sua ética. Então, logo após acordos políticos, econômicos serem firmados, os romanos celebravam esses acordos com orgias sexuais. E como nas casas de banho você tinha separação de homens e mulheres, então o que você tinha ali era todo tipo de orgia sexual praticada por pessoas que tinham o mesmo sexo. Era assim que os romanos viviam. Era dessa forma que esse tanque era usado. Só para você ter ideia do nível de sujeira que a água desse tanque ela tinha, depois que os soldados entravam e usavam a água, essa água não dava para ser usada mais para nada. Ela era usada para dar banho nos animais que subiam para o templo, que ficava muito próximo também, aproximadamente 2 quilômetros, para serem depois oferecidos em sacrifício. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? É porque a gente acabou de ler uma informação no texto, que diz para mim e para você, que esse tanque de alguma forma recebia ali uma visitação angelical. A maioria dos manuscritos que contam para nós a história desse texto, não vão ter essa expressão anjo do Senhor, falam apenas de um anjo. Essa expressão anjo do Senhor é um acréscimo posterior que foi feito no texto. Ou seja, em volta desse tanque criou-se uma superstição de que havia ali uma movimentação da parte de Deus, uma movimentação angelical, e a gente nem sabe exatamente qual Deus era,
Porque você sabe que dentro da cultura romana existiam muitos deuses, uma idolatria sem fim a todo tipo de entidade, divindade. Mas de alguma forma criou-se em volta desse tanque um mito de que alguém podia ter ali uma experiência com uma divindade, e essa experiência podia possibilitar essa pessoa de ser curada. E sabe o que é interessante? É que um judeu estava ali há 38 anos esperando para ter esse tipo de toque na vida dele. E por que eu digo para você que esse camarada que estava ali há 38 anos era judeu? É porque quando ele foi curado, a Bíblia diz que ele levantou, tomou a maca dele e saiu andando. E ele se encontrou com pessoas de um movimento religioso chamado fariseus. E os fariseus censuraram ele de estar levando a maca. Só que, gente, presta atenção, se esse cara fosse gentil, essa censura não teria sentido nenhum. Porque guardar o sábado não era uma coisa que fazia parte da cultura de alguém que não era judeu. Guardar o sábado é uma coisa que faz parte da cultura de um judeu. Ou seja, se ele foi censurado por um movimento religioso, é porque de alguma forma ele deveria estar obedecendo às regras que esse movimento impunha. Amém? Ou seja, esse cara era judeu. Vocês estão comigo aqui, gente? E eu não sei se vocês sabem, mas os judeus são muito rigorosos nesse negócio de guardar o sábado. Eu sei que aqui em São Paulo tem uma comunidade judaica muito grande. Eu estive em Israel alguns meses atrás, e eu fiquei impressionado o tamanho do zelo do judeu ortodoxo com esse negócio de guardar o sábado. O sábado começa das 6 horas da tarde da sexta-feira e se estende até 6 horas da tarde do dia de sábado. E quando o Shabat começa, o judeu não pode nem apertar um botão. Pra você ter ideia, se ele quer pegar o elevador, fica um elevador separado, que funciona só dentro da tradição do sábado judaico. E como é que esse elevador funciona? Ele sai do térreo e sobe até o último andar, e ele vai descendo, e você tem que esperar o seu andar chegar para você descer no andar e ir para o seu quarto. Ou seja, se o prédio tem 25 andares, vocês estão comigo aqui? Você entra no elevador, sobe até o 25º e espera 24º, 23º, 22º, 25º. Quando chega no 10º dia, amanheceu, né? E você está lá esperando. E foi muito interessante que eu tive uma experiência engraçada. Eu estava lá na frente do elevador, né? Eu sou um cristão gentil, apertei o botão e do meu lado tinha um judeu ortodoxo esperando o elevador descer. Ele estava no 19º andar. E aí ele estava com aquela cara de gato chutado, aquela cara do gato do Shrek, você sabe? Aí ele olhou para mim, eu falei para ele: você quer que eu te ajude? Aí ele falou assim: só se você quiser. Eu não posso te pedir, mas se você quiser me ajudar, né? Eu falei: eu posso chamar um elevador para você. Aí ele: só se você quiser. Aí eu perguntei: qual que é o seu andar? Ele: o 17º. Eu falei: eu posso apertar para você? Ele: só se você quiser. E a hora que eu chamei o elevador e apertei para ele, ele ficou todo feliz e foi direto para o andar dele. Mas os judeus são muito rigorosos, e esse camarada estava sendo cerceado por não guardar o sábado, porque de alguma forma essa tradição estava atrelada à vida dele. Só que presta atenção, talvez esse homem, gente, já tinha tentado experimentar de uma manifestação de Deus no templo em Jerusalém, mas não tinha experimentado. Por quê? Porque nessa época o templo estava corrompido. Depois, se vocês lerem Lucas capítulo 3, vocês vão descobrir uma denúncia de Lucas mostrando que o templo em Jerusalém vivia um problema. Deus não estava mais no templo, Ele não se manifestava mais ali. Deus estava agora se manifestando no deserto através de um homem chamado João Batista. E presta atenção, talvez esse cara tentou buscar algo do Deus verdadeiro no templo, e não encontrando, ele resolveu se render à crendice popular, ao mito que havia sido criado em volta desse tanque, e esperava ali que de alguma forma, aquilo que ele não encontrou na casa do pão, na igreja, na presença de Deus, ele encontrasse naquele lugar. Vocês estão comigo aqui? Só que fazia 38 anos que ele estava ali esperando. E aqui eu tiro o primeiro ensino que esse texto nos diz: 38 anos esperando. Vocês estão comigo? Até que Jesus desceu nesse tanque.
Vou repetir, amém? Vocês estão comigo aqui? Até que Jesus desceu nesse tanque. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Zulato, qual que é a primeira lição que eu aprendo aqui? A primeira lição que eu aprendo é que Jesus não se importa de descer aos lugares mais sujos, aos lugares mais escuros, para tocar alguém que está ali em condição de necessidade, esperando por um toque da presença de Deus. Ele não se importa. Jesus não se importa de descer aos lugares mais sombrios, aos lugares mais escuros, para encontrar ali alguém em condição de necessidade. Dá um glória a Deus para mim, Lagoinha Alphaville, pelo amor de Deus. Não é isso que o Evangelho nos ensina, queridos? Que o Deus de toda a glória desceu e se tornou um ser humano para alcançar aqueles que estavam perdidos e distantes dele. Não importa qual a sujeira que esse povo tivesse, porque eu não sei você, mas eu sei de onde Deus me tirou. Mais alguém aqui? E eu não estava no lugar limpinho não. Quando Jesus me alcançou, eu estava num poço como esse, esperando por algo que pudesse mudar a minha vida. Ainda que eu soubesse que eu estava no pior lugar, eu estava no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas, mas alguém certo veio na minha direção. E quando aquele que é o certo veio ao meu encontro, a minha história nunca mais foi a mesma. Você pode dar um glória a Deus por isso aqui? Diga aleluia. Ele não se importa. Olha para o pai do filho pródigo. Cara, essa história é espetacular. Aquele jovem, poucos anos de idade, convencido pelos seus amigos de que a vida que ele vivia junto com o seu pai era uma vida chata. Ele chega para o pai e diz: pai, me dá minha parte da herança aí, que eu estou a fim de transformar minha vida num negócio mais divertido. E o pai, de forma livre, concede ao filho a liberdade que lhe é por devida e o recurso que ele precisa para desfrutar dessa liberdade. E o filho sai. Só que o pai não perde de vista a vida do seu filho, porque a Bíblia diz que ele sabe como esse filho está gastando o seu dinheiro. Ele sabe que está gastando com festas, prostituição, bebedeira, droga. Está acabando com a vida dele. Só que esse pai não se intromete na liberdade do filho e nem na forma insensata como ele gasta o dinheiro. A postura desse pai é aguardar pacientemente pelo dia que talvez o filho, tomado de um arrependimento profundo, perceba que o melhor lugar do mundo para ele estar não era onde ele estava perdido, mas do lado do pai que ele havia abandonado. Pelo amor de Deus, Alphaville, me ajuda. E um dia o arrependimento chega. A Bíblia diz que, lembrando-se da bondade do pai, o filho diz: cara, eu estou aqui mendigando comida na casa do meu pai, até os servos têm pão à vontade. Voltarei para o meu pai e direi: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Mas irmão, presta atenção, a Bíblia diz que o pai, ao ver a silhueta do filho no horizonte, não ficou na porta de casa esperando para dar um sermão que ele precisava ouvir diante do arrependimento do filho. Não, a Bíblia diz que ao contemplar a sua silhueta no horizonte, o pai correu na sua direção, porque nós servimos a um Deus que não se importa de ir aos lugares sujos para encontrar alguém em condição de necessidade. Você pode dar glória a Deus por isso? O abraçou, o beijou, trocou sua roupa, pôs anel nas suas mãos, sandália nos seus pés e disse: vamos celebrar. Já que esse meu filho queria diversão, nós vamos ter bastante aqui agora. Essa é a primeira lição que o texto me ensina. Jesus não se importa. Segunda lição que o texto me ensina é que Jesus não precisa da sua crendice popular para realizar um milagre na sua vida. Vou repetir isso, amém? Jesus não precisa da sua crendice popular para realizar um milagre na sua vida. Quando Jesus chegou no tanque, ele foi direto nesse menino, direto nele, falou assim: você quer ser curado? Tem alguém comigo aqui? E o menino olhou para Jesus e falou assim: então, temos um problema, porque assim, sempre que a água é agitada, alguém pula antes de mim, e eu não consigo. Mas irmão, presta atenção, Jesus perguntou para ele como ele poderia ser curado, ou se ele queria ser curado. Jesus não perguntou para ele assim: como você pode ser curado?
Jesus não perguntou para ele assim, como a sua vida pode ser mudada. Jesus não perguntou para ele assim, o que eu posso fazer por você. Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Só que presta atenção, 38 anos sentado na frente do poço, a visão dele estava condicionada, e na cabeça dele, só existia uma única possibilidade da história dele ser transformada. Qual que era? O poço. E não é assim que muitas vezes nós agimos para com Deus. Nós ficamos tentando encaixar Deus nas nossas superstições, pensando que a única possibilidade de Deus fazer o que só Ele pode fazer é se for dentro daquilo que eu entendo como minha superstição, como a minha forma, o meu jeito. Porque eu estou tão acostumado a pensar em Deus nessa perspectiva, que não é possível que Deus se mova de uma outra forma que eu não estou esperando. Vocês estão comigo aqui, gente? E aí nós começamos a criar as superstições de crente. Amém? Porque eu não sei se você sabe, hoje tem crente que lê horóscopo. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Agora presta atenção, tem crente que lê horóscopo mesmo, amém? Fala, pastor, mal não vai fazer, né? Mas tem crente que lê o horóscopo gospel. Sabe como é que é o horóscopo gospel? Quem sabe o horóscopo gospel aqui? É a caixinha de promessa, horóscopo de crente. Quem fala a verdade, confessa seu pecado hoje. Quem tem caixinha de promessa em casa, levanta a mão. Tem gente que até colocou a mão debaixo do braço para não levantar. Eu não vou levantar, não consigo. Horóscopo de crente. Porque ao invés do cara mergulhar na escritura para de fato conhecer a Deus, no aprofundamento da palavra, ele prefere sacar um textinho e ler, e ele chacoalha aquele textinho como se fosse uma crendice popular, pensando assim, esse texto vai mudar a minha vida. Irmão, a palavra não muda a sua vida de você ler ela não, a palavra muda a sua vida quando você pratica ela. Não é o conhecimento de promessa que muda a sua história, é o viver as promessas de Deus que transforma a sua história. Vocês estão comigo aqui? Mas a gente fica nas crendices populares. Quem tem uma Bíblia de papel? Alguém aqui tem uma Bíblia de papel que abre assim, Bíblia normal? Tem? Presta aqui para mim, rapidinho. Dá aqui, minha filha, essa Bíblia sua. Em nome de Jesus, pode dar aqui. Isso, aleluia. Olha só, quando nós não acessamos, filha, eu vou tirar esses trem daqui, amém? Só para não derrubar suas coisas tudo aqui. Já vi que tem desenho de criança aqui, aleluia. Quando a gente, presta atenção, quando a gente não faz esse negócio da caixinha de promessa, a gente faz outra coisa. A gente fala assim, Deus. Isso quando a gente não corre atrás dos profetas, né, irmãos? Papai, vai falando nessa noite. Estou todo arrepiado. Tem alguém comigo aqui? A pessoa fala assim, Deus, eu preciso ouvir o Senhor hoje. E eu não estou brincando, Jesus. Fala com o teu servo. Vocês estão rindo porque vocês fazem isso, né? Aí ele lê assim, ó. Depois de contar o povo, o coração de Davi sentiu temor, e ele se arrependeu e disse, cometi o pecado. Ele fala, não Deus, está errado. Senhor, eu não estou brincando, eu quero a tua palavra para a minha vida. Aí ele abre de novo. Aí vem genealogia, Abraão gerou Isaac, gerou Jacó. O que é isso aqui? Isso aqui é numerologia gospel, crendice popular. Só que, irmão, presta atenção, ninguém precisa de uma crendice para resolver o seu problema, quando está diante daquele que é o próprio milagre. Não, pelo amor de Deus, vocês não estão comigo aqui hoje. Tem alguém comigo que diga glória a Deus? Escuta aqui, meu filho, ninguém precisa esperar a água mexer, quando está diante daquele que é o próprio milagre encarnado, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite, Jesus não precisa da sua crendice popular para fazer a sua vida mudar. Uma palavra da boca dele é suficiente para transformar para sempre a sua história. Diga aleluia.
uma palavra. Jesus falou assim: meu filho, eu não estou te perguntando como você pode ser curado, não estou te perguntando se você quer ser curado, eu estou dizendo para você, se você quer viver uma nova vida, eu tenho poder para dar ela para você. Levanta, pega a sua maca e sai andando. E a Bíblia diz que as pernas dele se firmaram, ele tomou a maca e ele saiu andando, por causa do poder da palavra de Jesus. Diga glória a Deus. Pelo amor de Deus, gente. Aí sabe que é doideira? No meio do movimento está lá o cara andando com a maca, amém? Fazer igual o David Leonardo. Já viram o David andando? Ele faz assim, né? Só que ele tem as pernas compridas, aí fica mais legal, né? Encontrou com um movimento religioso, que olhou para ele e falou assim: opa, o que você está fazendo? Ele disse: estou andando. Não. Que você está andando a gente viu, mas por que você está carregando essa maca? Foi porque o homem que me curou disse: levanta, pega a sua maca e sai andando. Aí ele falou: não, mas você não pode carregar a maca, é sábado. Você não sabe que no sábado não pode carregar a maca? Eu falei assim: olha, que no sábado não pode carregar a maca, eu sei. Mas o homem que me curou disse: levanta, pega a sua maca e anda. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? É que aonde a religião não tem poder para mudar a história, ela também não tem poder para falar. Vou repetir, amém? Aonde a religião não tem poder para fazer nada, ela também não tem poder para ditar as coisas. Em outras palavras, ele estava dizendo: quem é que tem mais poder para comandar a minha vida? A religião que não pode fazer nada por mim, ou aquele que com o poder da sua palavra transformou a minha história? Quem é que eu vou obedecer? Um sistema religioso falido, que não teve poder para mudar a minha vida, ou aquele que mudou a minha história? E aí perguntaram para ele: quem é que fez isso? Aí ele olhou em volta e falou assim: não sei. Só que passado algum tempo, ele foi ao templo, que era próximo ali, como eu disse para você, provavelmente para oferecer o sacrifício pela cura que ele havia recebido como expressão da sua gratidão. Pega aqui, por favor. Pode entregar para a irmã ali, muito obrigado. E quando ele chegou lá no templo, quem que ele encontrou, irmãos? Quem que ele encontrou? E aí ele descobriu que o homem que o havia curado era, e aqui eu aprendo o terceiro princípio, é que mais importante do que receber algo de Jesus é conhecer quem Jesus é. Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus, gente? Primeiro princípio: Jesus não se importa de descer aos lugares sujos para transformar a vida de alguém que está em condição de necessidade. Segundo, Ele não precisa da sua crendice popular para mudar a sua vida. Quem está diante do próprio milagre não precisa de água agitada. A palavra dele é suficiente para mudar a sua história. Terceiro, mais importante do que receber algo de Jesus, é conhecer quem Jesus é. Porque quando aquele homem conheceu Jesus, Jesus falou para ele: olha, eu estou vendo que você está curado. Não volte para o lugar de onde você veio. Não torne a praticar o pecado que você estava praticando, para que a sua vida não fique pior. Porque presta atenção, irmãos, quem conhece as mãos de Jesus tem o corpo transformado. Quem conhece o caráter de Jesus tem a vida mudada para sempre. Vou repetir isso aqui, amém? Quem conhece as mãos de Jesus recebe poder para ter o corpo mudado. Quem conhece a face de Jesus recebe poder para ter a vida transformada. O conhecimento das mãos de Jesus deu a esse homem o poder para andar. O conhecimento da face de Jesus deu a ele poder para viver uma vida que ele nunca teria para viver antes.
Irmão, presta atenção, quem conhece Jesus não pode mais voltar para trás, porque o conhecimento que nós recebemos, a revelação que nós recebemos de quem Ele é, nos empodera para seguirmos em frente e vivemos a nova vida que Ele tem preparado para cada um de nós. Mais importante do que conhecer as mãos do Filho de Deus é conhecer a sua face. Esse homem terminou conhecendo a face de Jesus, a pessoa de Jesus. E o conhecimento da pessoa de Jesus é que deu a ele a graça que ele precisava para mover-se para frente e não mais voltar para trás. Aí talvez você me pergunte, Zulato, eu falei isso aqui quinta-feira passada, eu vou falar isso aqui, eu vou caminhar para o encerramento. Talvez você me pergunte, mas Zulato, é possível que alguém experimente algo das mãos de Jesus e ao ser tocado pelas mãos de Jesus não conheça a pessoa de Jesus? E eu digo para você, é possível. E isso é o mais triste, sabia? Pessoas que conhecem as mãos de Jesus, mas não conhecem quem é Jesus. E por que eu digo isso? Bom, eu digo isso porque a Bíblia mostra isso. Os evangelhos contam a história de 10 leprosos, gente. Quantos? 10. Que foram até Jesus, todos eles possuidores da mesma enfermidade. E todos foram tocados por Jesus e todos foram curados. Só que a Bíblia diz que 9 seguiram o seu caminho e apenas um voltou. Por quê? Porque 9 receberam a cura da lepra e um recebeu uma revelação de Jesus através da cura da lepra. E aquele que recebeu a revelação de Jesus através da cura da sua lepra, ele voltou, se prostrou aos seus pés e o adorou. E Jesus disse: filho, vai em paz, os seus pecados estão perdoados. Porque conhecer as suas mãos muda o seu corpo, conhecer a sua face muda o seu coração. Sabe, nessa noite Jesus não quer te dar um milagre apenas, Ele quer se dar a você através de um milagre. Ele não quer te dar uma cura apenas, Ele quer se dar a você através de uma cura. Porque mais importante do que você ter aquilo que você precisa, é você saber que Ele é tudo que você precisa. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que Jesus é aquele que não se importa de descer aos lugares mais sombrios e escuros para tocar alguém em condição de necessidade. Segundo, Ele nos ensina que Jesus não precisa das nossas crendices populares, os nossos misticismos, os nossos achismos, as nossas formas. Irmão, presta atenção. Não tente dizer para Deus o que Ele tem que fazer ou como Ele pode fazer. Confia nele. Nossa, gente, pelo amor de Deus, confia nele. Irmão, se joga nessa noite. Se joga. Gente, estou sentindo uma presença de Deus tão poderosa aqui hoje. Semana passada eu dei esse exemplo. Eu falei, minha filha tem 6 meses, ela ainda não consegue firmar as pernas, mas eu não vejo a hora da minha filha começar a engatear e começar a andar, porque o meu sonho sempre foi ser pai, eu sempre sonhei com a paternidade. E tem uma brincadeira que eu sou doido para viver com a minha filha, que é a experiência de colocar ela num lugar mais alto, né? Não vai precisar ser tão alto assim, amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Quem entendeu, diga eu entendi. Amém? E fala para ela, filha, pula. Você que é pai já viveu isso, você sabe que é extraordinário. Porque a criança, ela não se preocupa, ela simplesmente salta. E por que ela faz isso? Eu vou dizer para vocês estão comigo aqui, gente? Por que a criança faz isso? Simples, é porque ela confia no caráter de quem está chamando. Ela sabe que quem está chamando não é poderoso apenas para fazer o convite, mas também é poderoso para sustentar aquele que salta na direção da palavra que foi liberada. Ei! Abre mão da sua crendice e conheça um pouco mais de Jesus. Conheça um pouco mais de Jesus. Irmãos, eu tenho conhecido Jesus, e quanto mais eu conheço, mais apaixonado por Ele eu me torno.
Eu tenho conhecido Jesus, querido, e quanto mais eu o conheço, mais eu quero conhecer, porque conhecer Jesus tem mudado a minha vida, tem mudado a minha história. Eu não tenho tempo de contar para você de onde eu vim, eu não tenho tempo para contar para você o background de onde Deus me tirou, o que aconteceu na minha família, mas eu posso dizer para você, meu filho, a última pessoa que poderia estar aqui essa noite com esse microfone na mão, compartilhando a palavra com você, sou eu. Mas se eu estou aqui, Jesus fez em mim, Ele pode fazer na sua vida também. Ele também pode fazer na sua história. Confia nele, deixa Ele se revelar a você. Você pode erguer as suas mãos. Tem mais alguém sentindo o que eu estou sentindo aqui, ou eu estou sozinho? Tem mais alguém sentindo a graça de Jesus aqui nesse lugar, ou eu estou sozinho? Vamos lá, Goiânia, família, levante as suas mãos a Ele.